Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do Link de hoje. Deputados estaduais aprovam um fundo de 100 milhões de reais para microempresas e agricultores enfrentarem a crise econômica gerada pelo novo coronavírus. Governador Renato Casagrande anuncia ponto facultativo na quinta-feira numa tentativa de manter os capixabas em casa. Comerciantes comemoram a flexibilização para a reabertura de alguns setores da economia, mas o movimento nas lojas ainda é fraco. Obesidade é fator de risco para a Covid-19. A maioria das mortes no Espírito Santo é de pessoas que estavam acima do peso. Exonerado, o secretário de Segurança Pública, Roberto de Sá, assume o cargo o coronel da Polícia Militar, Alexandre Ramalho. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta segunda-feira? Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. Os deputados estaduais votaram e aprovaram nesta segunda-feira 5 projetos de lei enviados pelo governo. Entre eles, o que cria o Fundo de Aval. Esse fundo vai ajudar principalmente os micro e pequenos empresários com aporte financeiro de 100 milhões de reais. A sessão, mais uma vez, aconteceu de forma virtual. Os deputados aprovaram a criação do fundo por unanimidade, mas com emenda. O projeto previa que, inicialmente, o fundo seria destinado apenas a micro e pequenos empresários, mas o próprio executivo decidiu incluir também marisqueiros, pescadores e pequenos agricultores familiares. O fundo, que será criado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, terá 100 milhões de reais e o dinheiro será emprestado sem juros. Essa é uma das medidas do governo do estado para que micro e pequenos empreendedores possam superar a crise provocada pela Covid-19. 100 milhões de reais que a Assembleia autorizou o governo agora a injetar diretamente no microempreendedor, sabe, nos autônomos, nessas pessoas que têm passado aí por dificuldade durante essa pandemia. Nós, deputados estaduais, continuaremos atentos, sabe, continuaremos aqui trabalhando efetivamente para que possamos aprovar matérias que vão de encontro aos anseios da população capixaba e, sobretudo, ajudando o governo do estado no combate ao coronavírus. Os empréstimos terão valor máximo de R$ 5 mil. A carência para começar a pagar será de 6 meses e o parcelamento poderá ser em até 24 meses. Quem tiver faturamento de até R$ 360 mil por ano, a linha de crédito é maior. O empréstimo será de até R$ 31.500, também sem juros e com carência de 48 meses para começar a pagar. Eu entendo ser muito importante essa medida que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, o Fundo de Aval, porque ela beneficia com R$ 5 mil, principalmente esse dinheiro, para uma camada muito desprotegida e muito importante na vida das pessoas. São os pequenos agricultores familiares, pescadores, artesãos da pesca artesanal. Isso faz parte da nossa cultura, da nossa história, e é o nosso traço de crescimento, de formação econômica e social. Muito importante, muito bem-vinda, e creio que essas medidas, elas são necessárias porque nós estamos vivendo uma das piores crises que nós já presenciamos. E a situação é uma situação muito difícil, mas o Estado se fez presente, está com voz ativa e contando com o apoio da Assembleia Legislativa. Outro ponto importante do projeto é o que autoriza o governo a alterar o orçamento de 2020 para abrir os créditos adicionais necessários e fazer adequações tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 quanto no Plano Plurianual 2020-2023. Agora à tarde, o governador Renato Casagrande sancionou os 5 projetos de lei que foram votados nesta segunda pela Assembleia Legislativa. Eu estou aqui sancionando agora, aprovou hoje, na parte da manhã, estou sancionando primeiro o projeto de lei, agora a lei, que criou um fundo de aval de 100 milhões de reais. Esse fundo de aval, ele vai financiar, vai ser um fundo para financiar microempreendedor, autônomos e empresário de microempresa. Então, com juros subsidiados, então o fundo de aval de 100 milhões de reais, recursos do governo do Estado, Caixa do governo do Estado, sancionado para que a gente possa dar um suporte aos empreendedores, aos empreendedores de microempresa, aos microempreendedores individuais e também aos autônomos. Também estou aqui sancionando, essa na área econômica, sancionando o uso de até 30% de recursos
para a assistência social ou assistência à saúde. Isso aqui será mais 21.600.000 reais para os municípios, para assistência social e assistência à saúde. Lembrando que eu já liberei 16.800.000 do Fundo de Assistência Social, já liberamos também 3.100.000 hoje. Esse 16.800.000 foi na quinta-feira. Hoje liberamos 3.100.000 também para os municípios através do Fundo de Assistência Social, para que os municípios deem suporte às famílias em cada município. Também já estamos entregando 88.000 cestas básicas para os alunos, para as famílias dos alunos que estão cadastrados no Cadastro Único do Governo Federal. Então, uma série de trabalhos que a gente está fazendo no Espírito Santo Solidário para a gente proteger as pessoas que estão passando por mais dificuldade neste período. Aproveito, agradeço muito todos que estão colaborando, empresas, pessoas físicas que estão colaborando nesse trabalho. Também aqui a possibilidade da gente chamar policiais da reserva, para que possam atuar na proteção da sociedade capixaba. Aqui estabelece outro projeto à escala especial, para inspetores penitenciários. A gente sabe da importância desse trabalho neste momento. E o uso da ISEL, ampliando o uso de uma indenização de trabalho dos policiais. Então, os 5 projetos estão sancionados. Eu agradeço, então, à Assembleia Legislativa, ao presidente Eric Musso e todos os 30 deputados pela colaboração e pelo apoio que tem dado na hora que a gente precisa da votação dessas matérias. Também vou aproveitar, vou assinar aqui um decreto que estabelece extraordinariamente, devido ao Covid, um ponto facultativo na Quinta-feira Santa. Geralmente, Quinta-feira Santa não é ponto facultativo, é o feriado de Sexta-feira Santa, então nós estamos dando um ponto facultativo, com exceção dos serviços essenciais, é lógico, na Quinta-feira Santa. Por que isso? Porque nós estamos precisando, nesta semana, de um trabalho mais intenso de isolamento. Vocês estão vendo que o número de casos confirmados no Brasil tem crescido muito, hoje já passou de 12.000. Infelizmente, o número de mortes também tem crescido. Nós também aqui no Espírito Santo estamos crescendo o número de casos confirmados. Já perdemos, infelizmente, 6 pessoas até agora. Espero que a gente não perca mais pessoas. Mas nós estamos vendo que é preciso que a gente se esforce um pouco mais no distanciamento social e no isolamento dos grupos de risco. Bom, e durante o pronunciamento de hoje, o governador Renato Casagrande também falou sobre a possível demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Estamos acompanhando essa dúvida se o ministro Mandetta permanece ou não no ministério. Gostaria muito que ele permanecesse, porque ele está fazendo um bom trabalho. É lógico que esse é um cargo do presidente da República, ele sabe o que fazer como presidente e toma a decisão que ele achar mais adequada, mas eu quero dar o meu testemunho de que, como ministro, o ministro Mandetta tem nos ajudado, nos orientado, sendo parceiro do trabalho nosso aqui no Estado do Espírito Santo e, pelo que eu ouço dos governadores, também de todos os governadores do nosso país. E agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. Você pode participar mandando o seu comentário sobre qualquer assunto do jornal de hoje. Pode mandar pra gente pelo nosso WhatsApp, o DDD 27 e o número 99927-6943. 27 99927-6943. Se preferir, você pode usar um atalho. Basta posicionar a câmera do seu celular nesse código quadradinho que aparece aí do lado direito do seu vídeo. Aí é só escrever o seu comentário e mandar pra gente, que eu e o Fabiano aguardamos a sua participação ainda hoje e queremos ler o seu comentário ao vivo aqui no jornal. Bom, além do fundo de aval do governo capixaba, o governo federal editou a MP 944, que cria o programa emergencial de suporte a empregos para financiar a folha salarial de pequenas e médias empresas. A advogada trabalhista Marta Vimercati explicou quem pode ter acesso a esse empréstimo. O primeiro ponto é que essas empresas, as quais têm intenção de requerer tal benefício, elas precisam ter tido no ano exercício 2019 uma receita anual bruta superior a 360 mil e igual ou inferior a 10 milhões de reais. Essa é a primeira limitação. Qual que é a abrangência
do fornecimento desse empréstimo, para que se destina, de que forma que se dará? Bom, ele vai abranger totalidade da folha de pagamento de funcionários dessas empresas solicitantes por um período de 2 meses, cujo valor tem que se limitar até 2 vezes ao salário mínimo de cada empregado. As empresas, primeiramente, deverão ter sua folha de pagamento processada por instituição financeira participante, que são aquelas sujeitas à supervisão do Banco Central. Depois disso, as empresas assumirão algumas obrigações contratuais, do tipo fornecimento de informações verídicas, não utilizar os recursos do benefício para finalidades distintas do pagamento de funcionário, e não rescindir sem justa causa o contrato de trabalho dos seus empregados num período compreendido entre a data do início do empréstimo, a data da contratação do benefício, até 60 dias após o recebimento da última parcela. Será aplicado a taxa de juros de 3,75% ao ano a incidir sobre o valor do empréstimo concedido. Uma vez concedido esse empréstimo, aquele empregador que solicitou, ele vai ter uma carência de 6 meses para iniciar o pagamento e poderá fazê-lo em 36 parcelas. Cabe ressaltar que as instituições financeiras já estão liberando essas linhas de crédito para os empregadores que precisam fazer pagamento de seus funcionários. As instituições, elas não estão burocratizando, estão atendendo de imediato, entretanto, elas vão fazer uma análise no sentido de se aquela empresa tem algum tipo de restrição em seus cadastros de crédito e se constou nos últimos 6 meses qualquer tipo de inadimplência junto ao Banco Central. Aí vai ser submetido à política interna daquela instituição bancária. Fora isso, já está sendo viabilizados os empréstimos e benefícios, já estão sendo concedidos pelas instituições bancárias. A seguir aqui no link, lojas de chocolate e material de construção voltam a abrir, apesar do pouco movimento. A sensação é de alívio para os comerciantes. E também vamos mostrar os reflexos das novas regras de funcionamento do comércio em Linhares. O governo autorizou a reabertura de alguns setores da economia, como lojas de material de construção e de chocolates. Apesar do pouco movimento nesse primeiro dia, a sensação entre os empresários é de alívio. A reportagem é do Rodrigo Scherer. Com movimento ainda tímido, esta loja de chocolates, que fica em Vitória, abriu as portas logo cedo. Os clientes vão ser atendidos do lado de fora para evitar aglomeração. A empresária conta que a expectativa para essa Páscoa era positiva, mas com a pandemia do novo coronavírus, teve que se adaptar. A gente estava esperando uma Páscoa tradicional, como todos os outros anos. Mais situações adversas aconteceram, e sobrecaíram sobre nós, e a gente teve que se reinventar. Durante o período que ficou fechada, a loja recebeu encomendas pelas redes sociais. As entregas são feitas por motoboys e os clientes têm recebido os produtos em casa. Tem muitos clientes ainda que tendem a ficar em casa, o que realmente deve ser feito, Por isso que a gente está nessa atuação forte do delivery, seja via WhatsApp, seja via Instagram, para poder levar até o cliente o chocolate. Apesar da queda nas vendas, ela está otimista. Ficar sem o docinho ele não vai. Se depender da gente, o docinho vai até ele. Nesta loja de material de construção, o movimento também foi pequeno, mas a reabertura do estabelecimento trouxe alívio para os funcionários. Agora dá um alívio, dá uma sensação de que você continua empregado, Pelo que a gente vê algumas pessoas aí, algumas situações, as pessoas não estão tendo nem como voltar por emprego porque as lojas estão fechando, porque não está tendo condições de manter aberta. O decreto permite o funcionamento das lojas de material de construção das 10 da manhã às 4 da tarde. O gerente espera que o decreto seja estendido para que a loja possa recuperar o tempo perdido. Aqui, por exemplo, o número de idosos é muito grande. Então, para sair de casa, eu me recuso. Então,
Acho que o tempo vai curar tudo. A nossa esperança é que melhore muito, né? Tende a melhorar muito, é o que nós esperamos. Além das lojas de material de construção e de chocolates, os estabelecimentos do setor de serviços também foram autorizados a retomar as atividades. Isso inclui salões de beleza e oficinas mecânicas. Mas o comércio em geral continua de portas fechadas e os shoppings também não têm autorização para reabrir. A suspensão vai até o dia 12 de abril e vale para todo o estado. Apenas os estabelecimentos tidos como essenciais podem funcionar normalmente. É o caso de farmácias, distribuidoras de gás de cozinha e de água, supermercados, padarias, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, lojas de conveniências, borracharias e de venda de materiais hospitalares. Os restaurantes podem funcionar até às 4 da tarde e também estão autorizados a abrir os restaurantes localizados às margens das rodovias estaduais, exceto aqueles que ficam em áreas urbanas. O governo liberou a abertura dos comércios, mas fez algumas exigências. Os estabelecimentos precisam ter lavatório com água potável corrente, sabonete líquido, toalhas de papel, lixeira para descarte e dispensers com álcool em gel 70% em pontos estratégicos. Além da fixação de cartazes de orientação aos clientes sobre as medidas de prevenção à Covid-19. É preciso também que seja respeitado o limite de entrada de clientes para evitar aglomerações, com uma distância mínima de segurança de 1,5 metro entre as pessoas. Todas essas medidas constam em uma portaria já publicada pelo governo do estado. Bom, e a gente continua falando sobre o novo decreto para o funcionamento do comércio. Em Linhares, as lojas também já estão funcionando com as novas regras. Quem tem os detalhes pra gente é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Ei, Fabiano, boa noite, Adriana, e a você que está acompanhando o Link Espírito Santo. Pois é isso mesmo. Além dos supermercados e farmácias, outros segmentos, como oficinas mecânicas e lojas de materiais para construção, foram liberados para funcionar, porém, com algumas restrições. Nesse período de isolamento social, também está sendo oferecido à população apoio psicológico a quem precisar de ajuda. A partir dessa segunda-feira, a população linharense pode contar com um serviço de apoio psicológico. O projeto foi desenvolvido pela Prefeitura de Linhares e conta com a ajuda de 12 psicólogos clínicos. Os atendimentos visam atender pessoas que sintam a necessidade de conversar, seja por medo ou ansiedade por conta da pandemia do coronavírus. Os atendimentos serão realizados via WhatsApp pelo número 981321556. A Caixa Econômica Federal vai disponibilizar a partir desta terça-feira um aplicativo para cadastro da renda emergencial. Microempreendedores, trabalhadores autônomos e informais não cadastrados no CadÚnico poderão realizar a inscrição através do aplicativo. O banco também lançará uma página na internet e uma central para retirar dúvidas. Hotéis do município de Linhares estão sendo preparados para receber profissionais da saúde, que estão na linha de frente do combate ao Covid-19. A iniciativa conta com o apoio da Brametal e busca atender aqueles profissionais que moram com pessoas vulneráveis, com idosos, gestantes e pessoas que fazem tratamentos oncológicos. O número de vagas será de acordo com a disponibilidade dos hotéis e solicitação dos servidores interessados. Bom, e com a flexibilização nas regras de funcionamento do comércio de Linhares, o movimento nas ruas foi bastante intenso nesta segunda-feira. Muita gente saiu de casa para fazer as compras no centro da cidade. Com a abertura parcial do comércio, o movimento no centro de Linhares começou a aumentar. Muitas pessoas foram à Caixa Econômica Federal e uma imensa fila se formou do lado de fora por causa da restrição para a entrada de pessoas. Nessa casa lotérica, certa aglomeração se formou. Muitos queriam pagar contas. Já nas lojas de chocolate, houve muita procura. Estamos na semana da Páscoa e os comerciantes estão se virando como podem. Na verdade, assim, a gente teve que tomar outras medidas. Nós começamos a trabalhar com delivery para suprir toda a demanda, né, nesse período, porque nós temos uma data sazonal, que é a Páscoa, e aí com esse decreto que o governador liberou agora, fez com que a gente conseguisse escoar toda a produção, todo o nosso estoque. E acabou superando as nossas expectativas, todo o movimento que veio a dar em loja. E para garantir que todo mundo consiga o seu chocolate sem o risco de contaminação, algumas medidas foram tomadas.
Então, nós tivemos que limitar a quantidade de pessoas que entram em loja, higienizar as mãos, né? Nós temos álcool em gel disponível na entrada da loja, no caixa da loja. Todos os meus funcionários estão usando máscara. E na hora que a pessoa entra em loja, ela precisa se higienizar e a gente mantém uma distância do cliente. Vamos mudar de assunto, falar de segurança. Um homicídio e uma tentativa de assassinato marcaram o final de semana em Linhares. Uma mulher foi morta a tiros e um homem baleado que está no hospital. O avanço dos crimes de homicídios em Linhares chama a atenção das autoridades. O primeiro homicídio do mês de abril no município teve como cenário o conhecido Beco da Junal, que fica na rua Rui Barbosa, altura do bairro Aviso. De acordo com a polícia, na noite do último sábado, moradores relataram barulhos de tiros. A polícia foi chamada e encontrou uma mulher e um homem ensanguentados, pedindo ajuda. Os policiais viram um homem em fuga do local, possivelmente o autor dos tiros. Foi iniciada uma perseguição ao suspeito, que também atirou contra os policiais e conseguiu fugir. As vítimas tiveram identificação. A mulher é Leico Rocha dos Santos, 33 anos. Foi alvejada por 5 disparos de arma de fogo e morreu no local. O homem tem o prenome Wellington e foi atingido por um tiro no pé. Ele foi socorrido por uma guarnição do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Geral de Linhares. De acordo com informações policiais, o suspeito trajava moletom de cor azul, calça escura e estava com um capacete de cor preta. Este é o primeiro assassinato do mês de abril e o de número 27 no município de Linhares. Quem tiver alguma informação que possa auxiliar a polícia, é só ligar para os números 181 ou 190. A polícia faz buscas para prender Averaldo Nunes Brito, de 56 anos. De acordo com investigações, ele assassinou sua ex-mulher após ter atraído a vítima para um local que fica na região conhecida como Córrego Araújo, em Rio Bananal, com a desculpa de relatar o relacionamento. Chegando lá, executou a vítima com golpes de madeira na cabeça e enterrou o corpo no meio de uma mata a uns 300 metros da casa. Averaldo, logo após o crime, desapareceu na região. O corpo foi desenterrado e encaminhado para o serviço médico legal. Além de matar a vítima, Averaldo roubou todos os pertences dela. As investigações revelam que um pouco antes do crime, Averaldo já tinha roubado o dinheiro do FGTS da vítima. O caso foi concluído e a prisão do elemento foi decretada pela Justiça. Em vídeo, o delegado Fabrício Lucindo pediu ajuda dos moradores para prender o homicida. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro desse sujeito, Averaldo Nunes Brito, um sujeito que cometeu um crime muito bárbaro na região de Rio Bananal, ligue para o 181 e faça a denúncia. Ou então procure algum policial civil ou militar do seu conhecimento e passe o local onde esse sujeito está escondido. Nós vamos atrás e vamos prendê-lo. E está de volta à Câmara de Linhares o vereador licenciado Amantino Pereira Paiva. Ele deixou a Secretaria de Assistência Social, cargo que ocupava desde o começo de 2017, a convite do prefeito de Linhares, Guerino Zanon. Durante a licença de Amantino na Câmara, assumiu a vaga dele o suplente de vereador Fabrício Lopes, que se despediu da função na semana passada. A Prefeitura de Linhares prometeu divulgar o nome do novo secretário de Assistência Social nesta terça-feira. Por hoje é só, eu retorno com vocês em Vitória. Fabiano, Adriana, boa noite, até amanhã. Boa noite, obrigado, Cláudio, pelas informações. Bom, a Secretaria de Estado da Saúde acaba de atualizar as informações, os dados, os números sobre a Covid-19 aqui no estado. Até o momento, 209 casos foram confirmados no Espírito Santo, 6 óbitos. Dos casos confirmados, 38 pacientes já estão curados, 122 em isolamento residencial, 43 internados e 25 deles estão em unidades de terapia intensiva, em UTIs. Bom, quanto às mortes, continuam 6 mortes, mas uma morte chamou a atenção da Secretaria de Saúde. A de uma idosa de 80 anos. Essa idosa, ela morava em uma casa de repouso e outros idosos e funcionários testaram positivo para o coronavírus. Então, nessa casa de repouso para idosos, 22 pessoas testaram positivo
positivo para a Covid-19. São 4 funcionários e 18 idosos que estão sendo monitorados e acompanhados de perto pela Secretaria de Estado da Saúde. Então essa é uma informação importante e preocupante. Essa casa de repouso fica em Vitória e todos estão sendo monitorados. Só reforçando, 22 pessoas onde essa idosa morava testaram positivo para a Covid-19. E vale lembrar, Adriana, que os idosos fazem parte de um grupo de alto risco, né, para essa doença, um alto número aí de letalidade em vários outros países. A gente torce aí para que eles, né, não fiquem mal, não fiquem ruins nessa situação. Bom, para manter as lojas abertas e os funcionários em segurança em tempos de Covid-19, alguns supermercados aqui da Grande Vitória estão adotando uma barreira de proteção que está sendo colocada nos caixas. Os clientes também aprovaram a ideia. O cliente que chega a este supermercado recebe um carrinho higienizado. O funcionário limpa cada um deles com álcool. Nos caixas, uma outra novidade. Foi instalada uma barreira de proteção entre os operadores e o cliente. Todas essas medidas foram adotadas para prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. Os clientes se sentem mais seguros. Desde que seja para proteger quem está trabalhando e quem está comprando, tudo é válido, né, numa situação dessa. Eu acho que essas medidas estão sendo totalmente necessárias, né, diante da situação, que é uma situação de risco. E os funcionários trabalham mais tranquilos. Bacana a iniciativa da empresa, assim, eu estou me sentindo mais segura, porque infelizmente o nosso ramo é um ramo que não pode parar, a gente tem que estar aí todo mundo junto para poder servir a população, assim, tanto quanto a população, a minha família também precisa do nosso serviço e eu achei bacana, eu me sinto segura trabalhando aqui. Além da instalação das barreiras de proteção e do uso constante do álcool, este supermercado adotou outras medidas para evitar a contaminação pelo coronavírus. Por exemplo, liberou grávidas e maiores de 60 anos do trabalho, instituiu home office para algumas funções e estabeleceu um horário específico para os idosos virem fazer compras. A gente tem disponibilizado também um horário para os idosos de 7 às 8 da manhã e, além disso, outras medidas têm sido tomadas, como, por exemplo, nessa última semana a gente optou por não abrir a loja no domingo, justamente para os funcionários poderem descansar e, ao mesmo tempo, a gente poder aproveitar a oportunidade para sanitizar melhor as nossas lojas, né? O gerente comercial deixa algumas recomendações para quem precisar ir aos supermercados nos próximos dias. O que a gente espera é a conscientização de cada um, né, de realmente evitar aglomeração, manter as ordens de espaçamento, de manter uma distância de 1 metro, né, entre os clientes na fila e também, principalmente, os idosos virem no horário ideal. Mas, de acordo com o Sindicato dos Comerciários, nem todos os supermercados estão liberando os funcionários que estão no grupo de risco. Nós estamos pedindo aí a liberação do grupo de risco, que são os idosos, gestantes, menores aprendizes, né? Haja visto que algumas lojas o fizeram, né, e outras não. Por isso, o sindicato entrou com uma ação para que idosos e grávidas não trabalhem mais nos supermercados. Por essas medidas não estar sendo adotadas por todos, não existia uma norma que obriga todos a fazerem, o sindicato ingressou com algumas ações, né? E a gente ganhou aí ganhamos aí 3 liminares até o momento, né, obrigando essas empresas a liberarem o grupo de risco. Agora o sindicato aguarda uma resposta da FEComércio e ressalta que essas medidas são para proteger a categoria e a população. Se não houver medidas concretas, ele pode ser aí um foco de disseminação e contaminação. E além de proteger a nossa categoria, a gente pensa em proteger a população em si, né? Por isso que medidas como limitar a entrada, né, de clientes, a demarcação, né, nas filas, o fornecimento dos EPIs e principalmente a revisão dos planos de saúde e segurança do trabalho, dos programas de saúde e segurança do trabalho interno das empresas. Porque hoje nós estamos tratando com um risco que até 3 meses atrás não existia. Então ele também não existe nos planos de segurança. Então as empresas precisam rever. A seguir aqui no link, obesidade é fator de risco para a Covid-19. A maioria das mortes aqui no Espírito Santo é de pessoas que estavam acima do peso. E Colatina registra os 2 primeiros casos do novo coronavírus.
A morte de pessoas jovens aqui no estado por Covid-19 acendeu o alerta para um outro fator de risco, a obesidade. Quem está acima do peso tem mais chances de desenvolver a doença na forma grave. Das 6 primeiras mortes por Covid-19 no estado, 5 estão relacionadas a complicações provocadas pela obesidade, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Isso significa que, além de idosos e portadores de doenças crônicas, pessoas com sobrepeso também fazem parte do grupo de risco para a doença. A presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia no Espírito Santo explica que o vírus pode infectar todos da mesma forma. Nós estamos todos suscetíveis com o mesmo tipo de risco, tá? Para transmissão, né? Ou seja, não importa o tipo de paciente, se ele tem ou se ele não tem doenças associadas, o risco de contaminação ele é o mesmo para todos, tá? Mas é importante a gente dizer aqui que alguns pacientes são da classe de risco para complicações, né? Mas não para contaminação. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais da metade dos brasileiros está acima do peso e 20% da população é obesa. O número alto preocupa, já que a obesidade aumenta os riscos para quem é infectado pelo novo coronavírus. A obesidade, o sobrepeso, eles são sim um complicador dentro da Covid-19, uma vez que a obesidade ela é uma doença inflamatória. Então, se ela é uma doença inflamatória, a pessoa tem liberação hormonais pela própria doença que vão gerar um quadro de inflamação crônica, né? E não só, geralmente ela tem associado também algumas comorbidades, como diabetes, como hipertensão, que também são doenças que entram nessa classificação de piora em relação às complicações que o Covid pode trazer ou não. Como a doença não pode ser resolvida do dia para a noite, é preciso adotar e seguir algumas recomendações. Vamos permanecer usando as medicações prescritas, seja para diabetes, para pressão, seja para a própria obesidade que está em andamento de tratamento. Vamos manter a medicação de forma legal, assim, não vamos desistir em hipótese alguma. Vamos fazer uma atividade física mesmo que em casa, né? A gente tem aí, por exemplo, o paciente às vezes consegue pular corda, ou às vezes ele pode fazer aquela leve corridinha mais parada no lugar, tipo quando você coloca um elástico no pé. Eu acho que a gente tem alternativas de inclusive enquanto família inteira participar desse processo da atividade. Eu acho muito bacana isso, a gente tem esse apoio e cuidar da alimentação. Eu acho que agora é um tempo da gente cuidar da alimentação ainda mais, né? A gente precisa cuidar sempre, mas agora é um motivo a mais para a gente cuidar. Seguindo as dicas e tomando os cuidados necessários para se prevenir do novo coronavírus, os riscos diminuem e a saúde agradece. Eu acho que a mensagem que a gente precisa deixar realmente é a mensagem de esperança, da mudança do estilo de vida, da gente usar isso como um plus, um a mais, para a gente poder se engajar e fazer a diferença na nossa própria vida. Então eu deixo a mensagem para os médicos que acompanham os seus pacientes, que permaneçam com eles, seja de meio virtual, pelo telefone, seja lá como for, e para o paciente que ele tenha a esperança de um futuro melhor, né? Eu acho que a gente tem que se basear nisso e nunca perder a esperança e ficar em casa e falar, pronto, agora não tem mais jeito, então agora que eu vou comer mesmo, de jeito nenhum, né? Eu acho que agora é hora da gente pensar, mudar e entender que vai dar certo, porque vai passar. Em Colatina foram registrados 2 casos de coronavírus somente neste final de semana. Nós vamos direto lá para a nossa redação conversar com Altemar Collen, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, hein? Infelizmente, Colatina registrou os primeiros casos de contaminação por coronavírus. De sexta-feira até agora foram 2. Os detalhes você acompanha com a repórter Tainara Lebarque, que conversa com a secretária de saúde aqui do município. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com a secretária municipal de saúde aqui de Colatina, Camila Hold, que vai explicar pra gente qual que é o estado de saúde desse primeiro caso confirmado, né, que foi na última sexta-feira, Camila. Esse primeiro caso ainda segue internado na UTI do hospital da rede privada, porém nós tivemos uma informação que ele está evoluindo muito bem, está estável, está tendo melhora. E essa pessoa faz parte do grupo de risco? O primeiro caso faz parte do grupo de risco, é um paciente obeso, portador de doença crônica. E Camila, foi uma transmissão comunitária, né? Não se sabe, não tem suspeita de como ele foi contaminado, né? Não, infelizmente a gente não consegue detectar de onde esse primeiro caso foi contaminado. E a família dele, as pessoas que tiveram contato, estão sendo monitoradas? Vocês estão testando essas pessoas? Como que tá?
Todos os familiares, eles já estavam sendo monitorados e agora a gente vem monitorando os contatos, né? A gente vem buscando os contatos possíveis desse primeiro caso e está todo mundo em monitoramento. Quanto à testagem, não é recomendado, nem tem necessidade de sair testando todo mundo que teve contato com o caso positivo. Os pacientes, eles são testados à medida que eles se enquadrarem no critério. Então, as pessoas sintomáticas é que a gente vai ter uma preocupação maior, mas todo mundo está sendo orientado a ficar isolado por 14 dias, isolado mesmo, gente, sem ter contato com outras pessoas e ficarem atentos, observando a ocorrência de alguns sintomas, sintoma de síndrome gripal, sintoma de febre, sintoma de coriza, dor na garganta, alteração de paladar, enfim. E, Camila, o segundo caso foi confirmado na noite deste domingo. Essa pessoa também faz parte do grupo de risco? Tem alguma ligação com esse primeiro caso confirmado na sexta-feira? Sim, esse segundo paciente confirmado, ele é do grupo de risco de idosos, né? Ele é maior de 60 e possui também doença crônica, hipertenso, tem contato, né? Tem ligação com o primeiro caso. Qual que é o estado de saúde dele? Esse paciente hoje, ele está internado em hospital da rede privada, não está na UTI, mas está internado e segue estável. Também, né? Foi uma transmissão comunitária ou já pode dizer que foi devido a esse primeiro caso? Não, nesse caso isso não é transmissão comunitária, que a gente identificou que ele pegou deste primeiro caso que estava confirmado. E com esses dois casos confirmados é possível que mais pessoas também estejam infectadas aqui no município, né, Camila? Com certeza, é essa a nossa preocupação. Então, às vezes a pessoa pode estar circulando por aí, transmitindo a doença, sem estar apresentando sintomas de doença. Então, provavelmente, com certeza, vão surgir mais casos através desse, infelizmente. Obrigada, Camila, pelas suas informações. Eu conversei aqui com a secretária de Saúde de Colatina, dando mais detalhes dos casos confirmados da Covid-19 aqui em Colatina. Até o momento, são 2 casos confirmados. Eu volto agora ao estúdio. E uma parte do cemitério que fica no bairro São Judas Tadeu, aqui em Colatina, foi interditada. A Defesa Civil detectou erosão em alguns pontos e orientou ao município que a interdição fosse realizada. Segundo a administração pública do município, a medida foi tomada para resguardar a segurança da população. A prefeitura interditou integralmente o local conhecido como Cemitério das Crianças, no bairro São Judas Tadeu. A decisão foi tomada após vistoria da Defesa Civil, acionada pela Secretaria Municipal de Administração de Colatina, que identificou alto risco de escorregamento de massa de solo por se tratar de uma área geograficamente frágil à ação climática. Em nota, fomos informados que a equipe técnica que vistoriou o local também constatou risco por causa dos túmulos que estavam sendo afetados pela erosão. Com a interdição, não serão permitidos sepultamentos naquele lugar. A Defesa Civil também bloqueou o acesso de pedestres à área, visto que o cemitério é bastante utilizado pelos moradores do bairro para acessar as residências. O acesso a algumas edificações e casas localizadas ao redor do cemitério, por meio dele, ao longo dos anos foi criado de forma clandestina. Como as laterais não possuem muro de vedação, esses acessos eram mais frequentes. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora com vocês aí no estúdio, em Vitória. Obrigado, Temar. O governador Renato Casagrande anunciou hoje que vai substituir o secretário de Estado de Segurança Pública. Assume o cargo o coronel Alexandre Ofrante Ramalho. Coronel Ramalho, como é mais conhecido, tem 50 anos e é bacharel em administração, pós-graduado em segurança pública e atuou como comandante-geral da Polícia Militar Capixaba até janeiro desse ano. Atualmente, ele ocupava o cargo de secretário municipal de Defesa Social em Viana. Ele assume o lugar de Roberto de Sá, que ficou por 15 meses no governo do estado. E a seguir aqui no link, o Ministério Público notifica a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim para manter o comércio fechado. E São Mateus registra a primeira morte pela Covid-19. O município tem 5 casos confirmados da doença.
Em São Mateus, norte do estado, foi registrada a primeira morte pela Covid-19 neste fim de semana. O município já tem 5 casos confirmados da doença. Quem tem mais informações para a gente é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos. Isso mesmo, a primeira morte causada pelo novo coronavírus aqui em São Mateus foi do bancário Marcos Antônio Vieira Filho. Ele faleceu na tarde de sábado em um hospital particular aqui da cidade. Ao todo, 5 casos já foram confirmados aqui em São Mateus. Marcos Antônio Vieira Filho trabalhava em um banco da cidade e não tinha feito nenhuma viagem neste ano. Segundo informações da Secretaria de Saúde, os outros 4 casos confirmados eram do convívio de Marquinhos. 2 mulheres seguem internadas no Hospital Meridional e outros 2 homens estão em isolamento domiciliar. Na noite de sábado, após seu sepultamento, amigos e familiares fizeram uma homenagem em frente ao local onde o bancário trabalhava. Marquinhos deixa a esposa e uma filha de 13 anos. Em tempos de coronavírus, toda forma de prevenção e conscientização é bem-vinda. Em Guriri, um morador teve a ideia de espalhar kits de limpeza nas árvores do seu bairro. Em garrafas PET, sabão e água e um recadinho para não esquecer: previna-se e lave as mãos. Muito legal a iniciativa. Se cada um fizer a sua parte, a gente vence esse vírus. Mudando de assunto, olha só este caso. Falsos policiais tentaram aplicar um golpe e roubaram um carro com um suposto mandato de busca e apreensão aqui em São Mateus. O vídeo mostra 3 homens se passando por policiais. O fato aconteceu na tarde de sábado e por muito pouco eles não conseguiram levar o veículo. Toda a ação foi registrada pelo filho da vítima. Ele tá pegando o carro. Não. Vai pegar o carro por quê? Não sei. Ele é dono do carro? Não sei. Você resolve com ele. Agora eu tenho vontade de busca. Agora se eu for preso, o problema... Mas o que você tá fazendo aqui? Não, eu vim aqui meu carro de carona. Então vai embora, né? Você já tá ruim do seu lado, você não tinha que nem estar aqui. A ousadia dos criminosos foi tanta que um dos homens que entra no carro por várias vezes tenta tirar o veículo da garagem. Um outro comparsa que estava de boné vermelho e com papéis nas mãos tenta não aparecer na filmagem. A polícia pede que quem tiver informações a respeito do paradeiro ou da identidade dos criminosos que denunciem através do 181, Disque Denúncia, ou pelo 190 da Polícia Militar. Esses foram os destaques de hoje, Fabiana e Adriana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e região. Obrigada, Nariane. Bom, quanto à morte do gerente, a Caixa lamentou a morte aí do funcionário, disse que prestou toda assistência à família. Disse ainda que assim que houve a confirmação do quadro positivo para a Covid-19, os outros colaboradores da agência foram encaminhados para a quarentena e o prédio passou por um processo de descontaminação. A Caixa reafirmou que está tomando todas as providências necessárias para garantir a segurança dos empregados e também dos clientes. O Ministério Público do Estado notificou a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim neste fim de semana para que mantivesse o comércio fechado como determina o decreto do governo do Estado. Quem tem mais informações para a gente é o Samuel de Fraga, direto da nossa redação lá no sul do Estado. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano e Adriana, boa noite para vocês e para todos. Olha, é isso mesmo. A notificação foi feita no sábado, depois da publicação no Diário Oficial do município na última sexta-feira, de que haveria uma flexibilização no funcionamento do comércio da cidade, que permitiria que todo o estabelecimento funcionasse no regime de entrega e de retirada de produtos e que algumas atividades seriam liberadas para atendimento ao público, observando, é claro, o limite de 40% da capacidade dos estabelecimentos e outras
outras determinações. As medidas valeriam até 12 de abril. Mas a notificação do Ministério Público do Espírito Santo no sábado recomendou que essas medidas fossem revogadas imediatamente por conflito com o decreto do governo do estado. O prefeito Vitor Coelho se reuniu novamente com representantes do comércio aqui da cidade por videoconferência para a publicação de um novo decreto que altera o anterior. A notificação recomenda também que não sejam expedidos novos decretos que estejam em desacordo com o decreto estadual que regulamenta e restringe o comércio no período da pandemia da Covid-19. O prefeito Vitor Coelho também fez uma declaração em suas redes sociais sobre o assunto. Reunimos as nossas equipes hoje pela manhã, junto com as entidades, numa videoconferência e decidimos por manter apenas a modalidade de delivery para todo o comércio, que é quando os estabelecimentos providenciam a entrega de seus produtos. Medida essa que já estava autorizada pelo Estado, e suspender a nossa ideia do drive-thru, ou seja, a retirada de produtos mesmo com as lojas fechadas. Vamos suspender também a abertura de lojas que vendem artigos religiosos, pois elas não estão contempladas no decreto estadual, e vamos também estender em 1 hora o atendimento presencial em estabelecimentos autorizados, como, por exemplo, restaurantes, passando então a funcionar de 10 às 16 horas e não mais até às 15 horas como estava antes, ok? A nossa proposta de avançar um pouco mais, dando possibilidade de retirar produtos nas lojas, não foi muito bem avaliada pelo Ministério Público, e nós, Prefeitura e entidades do comércio, entendemos que agora é hora de pacificar, de agir junto, de somar. Estamos dispostos a novos diálogos e entendimentos, sempre em consonância com as orientações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde. Nesse momento eu também quero agradecer a compreensão de todos vocês do comércio, pedir à população ainda mais paciência, que todos tenham responsabilidade nesse isolamento, acatando as orientações e determinações da Prefeitura, e enquanto isso, vamos mantendo o diálogo, buscando soluções efetivas para minimizar o impacto do coronavírus sobre a nossa cidade. Bom, e mesmo com as recomendações para que as pessoas fiquem em casa, a movimentação em Cachoeiro era grande na manhã desta segunda-feira, hein? As ruas amanheceram cheias, como se fosse um dia normal na cidade. Mesmo com a fiscalização intensa e contrariando o decreto, alguns estabelecimentos atendiam com meia porta aberta e muita gente sem máscara, desrespeitando a orientação do Ministério da Saúde. Muito com medo, porque a aglomeração continua, muita gente na rua, né? A gente vem na rua mesmo de necessidade, só isso, entendeu? No máximo é ficar em casa mesmo. O pessoal não quer aglomeração, mas bota tudo num banco só. A maioria aí não sabe usar o caixa eletrônico, fica nesse vilão. Estou preocupada, né? Porque tem gente que se protege, né? Outros não, né? Aí tá difícil, né? Mas eu tô devendo a água, a luz. Tava esperando o ônibus não passa também. Na rua Capitão Deslandes, a conhecida Rua dos Bancos, no centro de Cachoeiro, era grande a aglomeração de pessoas, principalmente de idosos, devido ao dia do pagamento de benefício. Com a grande movimentação, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal tiveram que ajudar a organizar as filas com distanciamento por causa do novo coronavírus. Bem, agora a gente muda de assunto porque o final de semana foi marcado por acidente, atropelamento e prisões por tráfico de drogas aqui no sul do estado. Em Irupi, no sábado, um motociclista atropelou um homem identificado como Rubens Garcia na BR-262, próximo à entrada de Saibreira. A vítima é filho do ex-prefeito de Iuna, Lino Garcia. De acordo com informações, Rubens foi atropelado ao atravessar a rodovia em frente ao seu terreno. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu ao dar entrada no hospital. 8 pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas em Vargem Alta, na comunidade de Departamento, distrito de São José de Fruteiras. A ação da polícia aconteceu depois de várias denúncias de tráfico de drogas e ameaças a moradores na região. Os suspeitos foram presos em um beco, conhecido pelo intenso tráfico. Entre os detidos está uma mulher. Com eles, a polícia encontrou munições, buchas de maconha, rádios, comunicadores e material para embalar as drogas.
Uma câmera de segurança registrou o exato momento em que o motociclista bateu na lateral de um veículo. O acidente aconteceu no início da noite de sábado, em um cruzamento na Avenida Aristides Campos. Com o impacto, o piloto da moto foi arremessado para cima do automóvel, que completa a travessia da rua antes de parar. Em seguida, o motociclista desce do teto do carro e atravessa a rua andando normalmente. Populares que estavam no local correram para socorrer o motociclista. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui da nossa região. Eu volto amanhã com mais informações. Uma boa noite para vocês, hein? Boa noite, obrigado, Samuel. Bom, e o Link Espírito Santo desta segunda-feira fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê no programa em destaque, que hoje traz uma entrevista com o senador Marcos Duval. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. E mais notícias você acompanha no cinoticias.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Até amanhã, Record News. Informação para você crescer. Boa noite.